Bom dia, boa tarde, boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, eu estou fazendo esse vídeo que nesse tempo de pandemia e de coronavírus, tem muita gente com dúvidas em respeito a tanta coisa da missa online, como marcar as intenções, como fazer as intenções. Então, os documentos da igreja sempre falam, temos ali o catecismo da Igreja Católica, temos o Sacrosanto Concílio, temos outros documentos que falam sobre a liturgia, que explica muito bem. Na realidade, a igreja, as pessoas têm uma tradição de colocarem, por exemplo, colocar as intenções, principalmente para os falecidos quererem colocar o nome nas missas. Ah, eu vou colocar o sétimo dia de fulano, de cicrano. Ah, vou rezar por um ano de fulano e cicrano. Por exemplo, se eu falar para vocês, quero rezar por Edith Francisca dos Santos. Vou rezar por Vicência. Você colocar Caldeira e vocês vão saber que já é sobre o nome da minha mãe. Vou rezar por João. Vou rezar por Jorge Henrique, Caldeira, que foi meu irmão recente que faleceu. E tantos outros falecidos. Então a intenção, a gente tem duas partes da missa. A primeira parte é a liturgia da palavra, a segunda parte é a liturgia eucarística. Na liturgia eucarística já se tem a oração dos que reza pelos falecidos. Na realidade, se a gente acompanhar a oração eucarística, em todas as orações eucarísticas tem as orações que reza por todos os enfermos, por todas as pessoas, temos as preces, temos tudo. E no início da liturgia da palavra já tem lá a oração da coleta. Nesse momento da oração da coleta, que é a oração inicial, a gente já poderia estar colocando também todas as nossas orações que trazemos no coração. E quando fosse para rezar pelos nossos falecidos, tem aqui na oração eucarística 2, mas também eu peguei aqui a oração eucarística 3, depois quando eu colocar esse vídeo eu vou colocar do lado o print. Mas aqui na oração eucarística 3 tem, depois que o padre reza pela igreja, eu só estou fazendo uma introdução porque nós ministros não podemos rezar, isso só compete ao padre. Aí tem lá, o sacerdote: acolhei com bondade do vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos que morreram na vossa amizade. Nesse momento, eu fecho meus olhos, tanto na missa presencial como na missa online, eu fecho meus olhos e eu lembro dos meus entes queridos. Por exemplo, eu lembro da minha mãe, Vicência Caldeira da Silva. Eu lembro no meu coração, Edith Francisca dos Santos, minha avó. Eu lembro da minha irmã Helena. Eu lembro do meu irmão Jorge Henrique Caldeira, que morreu recentemente. E por todos que eu encomendei a alma, como nós somos ministros, a gente encomenda a alma de várias pessoas. E a gente reza isso em silêncio no nosso coração e vai lembrando das pessoas, tanto da nossa comunidade. Não há necessariamente colocar o nome, mas se você lembrar no coração, você já está colocando. Então essa intenção, ela vai do seu coração. Mas a igreja, ela é mãe, ela é acolhedora. E tem uma tradição que as pessoas querem ouvir o nome. Por isso, nas missas online, por exemplo, você pode colocar o seu nome lá nas missas online, rezar pelo falecido fulano de tal, rezar para o sétimo dia de fulano de tal, ou simplesmente vai mais cedo na igreja, antes de começar a missa online, deve ter alguém lá para marcar a missa por exemplo, para o padre falar no momento lá do sétimo dia, por exemplo, de alguém tá lá para esse momento que o padre pode estar falando.
Mas isso é uma tradição que a igreja, como mãe, ela respeita. Mas o mais importante é que como você traz no coração. Nesse momento da oração eucarística que se reza pelos falecidos, você colocar. Eu vou repetir a oração eucarística que o sacerdote faz. Acolhei com bondade o vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nos saciar eternamente na vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aí a gente responde, a todos saciai com vossa glória. Isso está na oração eucarística 3, que tem na Bíblia de cada um de vocês, ó, a Bíblia pastoral. Todas as Bíblias têm a oração eucarística, todas as Bíblias da Igreja Católica. Estou falando a respeito da Igreja Católica. Tem, né, a orações eucarísticas. Tem a 2, que é a mais antiga e a mais fácil. E tem na 3, você pode acompanhar a oração eucarística que naquele momento o padre está fazendo. Então isso é só para poder explicar, porque muitas pessoas ficam com dúvidas e outras dúvidas que vocês tiverem, pode, se não, o Antônio está errado, pode perguntar para o padre, pode perguntar para outro catequista. A gente não somos o dono da verdade, a gente está aqui só para explicar o que a gente aprendeu, como aprendemos no catecismo ou no Sacrosanto Concílio, ou nos outros documentos da igreja que temos vários, mas não cabe aqui ficar falando que fica muito grande. Então é só para vocês terem uma ideia, principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo de coronavírus, das missas online. E aqui é interessante, né? Agora a gente está, de alguma forma, enfermo e sentindo a compaixão de como os enfermos sentem vendo as missas pela televisão, vendo as missas online, vendo as missas, acompanhando as missas dentro de um leito de hospital, dentro da sua própria casa, ou aqueles enfermos que não podem se locomover e precisa do ministro levar a comunhão para eles. Então agora a gente está sentindo isso na pele. Mas, graças a Deus, em algumas igrejas, alguns ainda podem assistir a missa online ou assistir pela televisão. Assistir não, participar. Que a gente participa da missa e comungar depois, fazer o seu momento de adoração e comungar nas igrejas que tem a comunhão, que tem o ministro lá distribuindo na comunhão. Aqui na Santa Cecília, praticamente todos os domingos, das 8 a meio-dia. E sempre variando as pessoas, não indo muito para poder, e os ministros estão paramentados, tudo certinho. E na paróquia, o dia todo, na paróquia Nossa Senhora da Paz. Então fica essa dica, paz e bem a todos. Qualquer dúvida, pode, se não quer esclarecer comigo, pode esclarecer com outro ministro, ou com padre, ou procurar esses documentos que eu falei da igreja, o Sacrosanto Concílio. Tem tantos documentos da igreja que explica isso. Mas que nem eu falei, a igreja é mãe, ela respeita, ela educa, e ela, se você acha mais interessante colocar o nome, coloque. Se não, nesse momento da oração eucarística que fala pelos falecidos, você põe a mão no seu coração e pensa no seu ente querido. Beleza? Paz e bem, bom domingo a todos, uma boa semana, e que Nossa Senhora possa nos proteger. Nossa Senhora, esse mês de maio é dia de a gente rezar. E uma coisa interessante, a única coisa que vai vencer esse coronavírus é oração, fé e perseverança. Oração, fé e perseverança. E muita alegria. A tristeza não é do cristão, a tristeza é do inimigo. Devemos sim fazer a nossa profilaxia, devemos sim fazer todos os cuidados, mas não devemos ficar com medo. Devemos vencer. Porque, olha lá, Jesus, fonte de misericórdia,
já nos deu a fé, já venceu o inimigo. E agora a gente tem que batalhar, porque o cristão é aquele que passa pelas batalhas e vence mais o inimigo. Beleza? Paz e bem a todos. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Fique com Deus. Que Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, é só procurar alguém mais que conheça mais, de repente. Beleza? Paz e bem. Fique com Deus. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.